Alô pessoal, então lá vamos nós para mais uma aula, essa nossa aula de número 9, né, do curso, e eu dizia para vocês que hoje nós iríamos passar para um tema um tanto diferente da aula anterior, né? Nós vamos sair da biologia pura e simples para algumas discussões daquilo que a gente poderia chamar de uma filosofia da mente, baseada sobretudo, ou seja, essa nossa discussão vai ser guiada pelo filósofo John Searle, que se interessa bastante sobre questões relacionadas à emergência da mente, à possibilidade da emergência da mente a partir do biológico, né? E quais são os problemas para esse tipo de modelo, né? Para os modelos que são criados para nos dar, para sustentar de que a mente ela é fruto, na verdade, do funcionamento do cérebro, mesmo imaginando aquilo que nós já falamos em alguns momentos, que trata-se de uma emergência para um novo nível de organização com regras próprias, né? Então, Searle ele vai interagir com diversos seus contemporâneos, né? Alguns ainda vivos, outros que partiram recentemente, sobre essa possibilidade ou essa impossibilidade, né? Então ele vai começar nos lembrando um pouco do histórico dessas discussões, e nós voltamos um pouco no tempo para os anos 30, 40 e 50, onde o problema da inteligência artificial começou a aparecer, né? Aquela pergunta, será que um dia alguma máquina será capaz de pensar? Alguma máquina será capaz de gerar algo como a mente humana, mas em uma plataforma que não seja uma plataforma biológica, né? Essa é uma discussão que ainda não acabou, não sei se um dia terá fim, mas que Searle nos dá nos pontua, digamos assim, alguns elementos que são importantes para essa discussão. A primeira, as bases para essa discussão é o próprio conceito de inteligência artificial, né? Será que a inteligência artificial seria a mesma coisa que uma mente, né? Então, Searle vai nos dizer que existem, segundo ele, dois tipos de conceitos relacionados à inteligência artificial. Um primeiro, que ele vai denominar de inteligência artificial hard, né? Que seria uma inteligência artificial dura, daqueles que advogam que a mente é um programa de computador, né? Que seria um programa de computador que poderia ser, então, rodado em qualquer máquina, não necessariamente numa máquina biológica, né? Por exemplo, dentro dos programas de computador, hoje nós rodamos em máquinas que têm como base o silício, né? Mas que, do ponto de vista do programa, pouco importa qual seria a plataforma. Se amanhã nós desenvolvermos um computador que utiliza uma outra plataforma, nós vamos poder rodar o programa da mesma forma, já que ele é uma sequência de elementos que não são semânticos, mas que são sintáxicos, né? Que são sempre sintáxicos, uma sequência de regras sintáxicas que poderiam ser rodadas em qualquer plataforma. Então, nós poderíamos rodar em uma plataforma, por exemplo, de silício, ou uma plataforma de algum outro elemento, um programa semelhante ao que é rodado nos nossos cérebros, né? Então, Searle vai chamar isso de inteligência artificial hard, né? Que ele não concorda, ele acha que não, nós vamos ver daqui a pouco por quê. E um outro tipo que seria a inteligência artificial soft, ou uma inteligência artificial que ela não chegaria ao ponto de acreditar que o nosso cérebro seria simplesmente um processador dessas informações, né? Mas que, sim, nós poderíamos simular em uma máquina, em uma outra plataforma, o funcionamento do nosso cérebro e desse programa que é rodado no cérebro, né? Então ele não seria exatamente a mesma coisa, mas simularia de alguma maneira. Como, por exemplo, ele nos cita alguns elementos para reflexão sobre isso. Ele vai nos lembrar que se nós podemos simular, do ponto de vista de previsão meteorológica, nós podemos simular a formação de uma chuva, nós não nos molhamos com essa simulação. Então, embora a simulação possa existir, não é a mesma coisa da chuva, né? Ou se nós
simulamos uma explosão atômica, uma explosão nuclear, coisa que é feito, né? Os países hoje em dia, na sua maioria, ao invés de fazerem testes concretos de explosão nuclear, eles criam em máquinas, em supercomputadores, explosões fictícias, digamos assim, né? Mas que ninguém se machuca com essas explosões. Então, embora nós possamos simulá-las, elas não são a mesma coisa do fenômeno. A mesma coisa, então, seria para a mente. Seria a possibilidade de uma inteligência artificial que pode simular uma mente, mas que não seria exatamente uma mente, né? Muito bem. Para colocar também o problema da inteligência artificial, ele nos lembra de alguns modelos que foram criados para isso, para nós podermos inquirir uma inteligência artificial e sabermos se ela se assemelha ou não com uma mente humana, né? Então, ele parte do famoso experimento proposto por Alan Turing, né? Turing, que foi um dos precursores da computação digital e que criou um experimento mental em que nós poderíamos, então, distinguir se estamos diante de uma inteligência artificial que simula uma mente ou não, ou que seria uma máquina que seria incapaz de simular uma mente humana, né? Então, como é o modelo de Turing? Turing propõe um quarto, né? Ou um local em que três protagonistas se encontram, né? Uma máquina de uma suposta inteligência artificial que vai ser testada, um interlocutor humano e um juiz, né? Então esse juiz, ele sem ter acesso à máquina ou ao seu interlocutor humano, ou seja, separado, num quarto separado, ele vai fazer perguntas tanto para o interlocutor humano quanto para a máquina. E ele vai ter que discernir quem é o humano de ambos, né? A partir das respostas que são dadas, das respostas simuladas, aquilo que Turing vai chamar de jogo de imitação. Então, Alan Turing, ele dizia que se ao final de uma série de perguntas o juiz ele não consegue discernir quem dos dois interlocutores é o humano ou é a máquina, significa então que a máquina alcançou o status, o nível de uma inteligência artificial, né? E que por isso mesmo ela agiria como um humano. Então, que quando nós encontrássemos essa máquina que passasse nesse teste, nós poderíamos dizer que essa máquina, de fato, é uma inteligência artificial. Okay? Essa história de Turing é muito, muito interessante e esse teste, que ele vai dizer então, que a máquina tem que passar pelo jogo de imitação, vai dar nome a um filme que conta a história de Alan Turing, sobretudo no que diz respeito à sua ação durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele quebra aquele código nazista, né, o Enigma, para então descobrir, decodificar as mensagens nazistas durante a Segunda Guerra, que salvou, se supõe, milhões de pessoas e abreviou a Segunda Guerra Mundial, né? É uma história muito interessante, eu recomendo vocês. O filme se chama Jogo de Imitações, ou Jogo de Imitação, e vocês podem encontrar na Netflix e em outras plataformas, ok? Mas muito bem, então o Alan Turing, ele propõe esse teste, e ainda hoje esse teste é fonte de muita polêmica. Vocês vão encontrar também um elemento ficcional relacionado a esse teste nos primeiros minutos do filme do Stanley Kubrick, o Caçador de Androides, né? Em que esse teste é realizado para os caçadores de androides, digamos assim. Eles fazem perguntas a interlocutores para saber se eles são ou não androides, né? Vocês podem rever isso também no cinema. Interessante para o final de semana, vocês assistirem esses dois filmes, né? O Caçador de Androides e Jogo de Imitação. Tá, mas Alan Turing, ele desenvolve esse modelo nos anos 40, e John Searle vai nos dizer que é preciso um passo à frente, porque em algum momento esse interlocutor máquina, ele pode passar
pelo teste de Turing, pelo jogo de imitação, e ainda assim, Searle vai nos dizer que não se trata nesse momento de uma inteligência artificial hard ou de uma inteligência artificial de onde se possa emergir uma mente semelhante à mente humana. Por quê? Porque na computação que até então nós conhecemos, e que era a computação proposta por Alan Turing e por von Neumann, é uma computação, na verdade, de processamento de dados sintáxicos, né? Então, lineares, em que você tem uma sequência de 0 ou de 1, aquela sequência binária que nós falávamos que é um modelo também utilizado para entendermos o funcionamento binário dos neurônios, né? Como formadores de código, e que Searle vai nos chamar a atenção que todo esse processamento, embora ele possa simular o comportamento humano ou respostas humanas, ele tem um grande problema, o problema da semântica, né? Porque se é um processamento sintáxico de regras sintáxicas que podem simular por algoritmos o comportamento humano, falta a este computador, a esta máquina que consegue simular perfeitamente um comportamento humano a tal ponto que o interlocutor, o juiz, no modelo de Alan Turing, não consiga discernir se se trata de um humano ou de uma máquina. Mas essa própria máquina, ela não tem o entendimento ou a dimensão daquilo que ela responde. Ela não fala em primeira pessoa. Por isso mesmo, ela não possui a capacidade do desenvolvimento de semântica, né? John Searle vai nos dizer, por exemplo, que quando ele pensa para dar as respostas em inglês, cada uma das palavras de inglês fazem sentido para ele. Coisa que não ocorrerá no computador, nesse computador proposto por Alan Turing, né? Embora o computador responda adequadamente, a ele faltaria a capacidade semântica, capacidade de entendimento do que ele diz, de entendimento de cada daquilo que nós poderíamos chamar de significantes que são ditos, né? Então, seria uma máquina cega, que ela nos enganaria, mas não enganaria a si própria, porque ela não teria essa dimensão de um ponto imaginário, de um eu, né? Da formação de uma mente, que pudesse, então, interpretar o que ela própria diz. Então, John Searle vai nos dar um outro exemplo disso. Ele vai criar um modelo meio que paralelo ao modelo do teste de Turing, né? Que é o do quarto chinês. John Searle vai nos dizer que, nesse modelo do quarto chinês, que se eu me encontro dentro de uma caixa, né, ou dentro de um quarto fechado, com uma série de regras sobre como manipular os ideogramas chineses, e se alguém de fora dessa caixa me dá uma pergunta em chinês, e que eu tendo as regras, eu não conhecendo o chinês, mas tendo as regras de como manipular esses ideogramas a partir daquelas regras que são propostas dentro do quarto chinês, eu posso manipular esses dados de tal forma que, ao devolver para esse observador externo a resposta àquela pergunta que foi feita, ele poderá ser enganado, supondo que dentro desta caixa alguém sabe chinês e respondeu a ele em chinês. Quando, na verdade, eu apenas cumpri a proposta, digamos assim, algorítmica de manipulação daqueles ideogramas a partir de regras do chinês e as devolvi. Então, na verdade, apesar de dentro dessa máquina algo ter sido gerado relacionado ao chinês, ou seja, da mesma forma que no jogo de imitação proposto por Turing, né, nenhum entendimento do chinês ocorreu dentro dessa caixa, porque, falando com John Searle, ele entendia apenas inglês e as regras de como manipular aqueles dados foram dadas para ele em inglês, e eram regras de como manipular os ideogramas chineses. Não sei se vocês entenderam bem isso. Ou seja, na verdade, o que ele está tentando nos demonstrar é que a máquina, mesmo havendo um humano dentro dessa máquina, né? Na verdade, é uma máquina em que o humano é parte da máquina.
né, que processou essas informações, em nenhum momento teve acesso a uma semântica, a um sentido daqueles ideogramas chineses, mas manipulou esses ideogramas chineses de acordo a algoritmos que determinam como o chinês funciona. E por isso mesmo entregou respostas que enganaram o observador externo. Então, esse que é o modelo do denominado quarto chinês, de John Searle, que também é muito polêmico, né? Alguns refutaram, outros concordaram, e ainda hoje é fruto de muita discussão. Mas vai nos demonstrar o que John Searle quer nos dizer, que, na verdade, mesmo quando uma máquina consegue simular com grande precisão um comportamento humano, ou uma cognição humana, aquela máquina ela não é exatamente a mesma coisa. Então, Searle ele vai ser adepto disso que ele próprio denomina de inteligência artificial soft, né? Uma inteligência artificial que não confunde a própria inteligência artificial com a mente humana. Ele vai dizer que a mente humana é uma outra coisa. Por que é uma outra coisa? Quando nós construímos um computador, nós já temos um projeto desse computador, né, que foi naturalmente desenvolvido pela própria mente humana. Esse projeto de computador vai então rodar os programas e por isso mesmo existe uma intencionalidade na construção desse programa. No caso da mente humana, não existe essa intencionalidade. Claro, podemos imaginar, se você é religioso, que a intencionalidade foi Deus quem construiu essa máquina. Mas se nós nos ativermos aos aspectos materialistas, né, científicos dessa emergência, nós vamos nos lembrar que a mente humana ela surge dentro de um processo adaptativo. Então não tem um projeto prévio, né? Ela é um projeto em construção, ou seja, ela não é projeto algum, na verdade, né? Ela é a partir do desenvolvimento adaptativo, ela vai sendo montada passo a passo, e por isso mesmo não existe uma intencionalidade prévia. No entanto, o processo se inverte na sua execução, ou seja, na execução, no próprio projeto de produção, ou melhor dizendo, no próprio ato de produção de uma mente humana. Quando eu penso no que vou dizer, por exemplo, e que eu tenho um sentido para o que vou dizer, por isso mesmo eu tenho uma semântica, né? Eu tenho intencionalidade. Enquanto que nas máquinas que vão rodar os programas que foram previamente preparados para elas, né, não há intencionalidade alguma, então não há semântica alguma. Então, o problema da inteligência artificial, ele se coloca dentro dessa intencionalidade, né? Ou seja, a intencionalidade ela exige sentidos, e sentidos exige semântica, o sentido das palavras que são usadas para a formação de uma linguagem que, por sua vez, vai dar sentido àquilo que são características humanas, ok? Mas sempre sendo ditos, uma linguagem que é dita em primeira pessoa. Nenhuma máquina fala em primeira pessoa, até agora, pelo menos, né? É interessante lembrar que John Searle, ele não nega que um dia algum tipo de inteligência artificial poderá desenvolver algum tipo de semântica. Ele não nega isso, né? Nós não sabemos ainda, até temos alguns modelos, e nós vamos propor um desses modelos, buscando alguma originalidade dentro do universo dos diversos modelos, né? De que forma, para explicarmos de que forma, ou tentarmos explicar de que forma a semântica emerge. Então, John Searle, ele não nega a existência dessa possibilidade, mas ele nos diz que os modelos atuais de computação são incapazes de gerar essa semântica. Por isso mesmo, eles não são semelhantes, eles não são a mesma coisa, eles podem simular, mas não são a mesma coisa de uma mente. E por isso mesmo, dentro dos modelos de computação existentes, nós seríamos incapazes de produzir sentido e produzir uma máquina que fosse capaz de falar em primeira pessoa, ok? Muito bem. John Searle, ao mesmo tempo que ele nos apresenta essa problemática, né, da inteligência artificial, ele entra em debate com outros, tanto neurocientistas quanto filósofos da mente, seus contemporâneos. E ele nos apresenta alguns desses modelos, né? De que forma
a partir dessa plataforma biológica, algum processamento, alguma forma de processamento faria emergir a mente, né? Então, ele dialoga com alguns desses nomes. Alguns deles, eles são muito importantes para os nossos modelos, porque eles vão nos aproximar de explicações de algo que já nos remete, que nos remete ao que nós vimos estudando agora há pouco, como, por exemplo, aqueles modelos de mapas mentais que eu falava, que são perfeitamente, de mapas neuronais, que são completamente compatíveis com aquilo que Freud trabalhou no projeto de 1895, né? Você se lembra que Freud falava sobre vias preferenciais, né? Aquelas vias que eram facilitadas aos neurônios, que eu aproximei isso daquilo que a gente chama de engramas, né? Que são as formas com que essas quantidades, aquilo que Freud chamava de quantidades, né? Que a passagem das correntes pelos neurônios vão tomando uma certa topografia, formando então alguns mapas, e que esses mapas são dinâmicos, e de que forma esses mapas dinâmicos vão dando a plasticidade necessária para a emergência da mente. Para mais tarde nós temos então a emergência de uma consciência primária, né, sem consciência de si, e finalmente uma consciência mais elevada, numa complexidade maior, que é aquela consciência que tem consciência de si e que utiliza a linguagem como uma forma de organização dela própria, né? Então, Searle nos apresenta os trabalhos, por exemplo, de Gerald Edelman, que vai nos dar um modelo de que esses neurônios, né, nos seus disparos e formando essas árvores, eles não são, como o próprio Freud já nos dizia, eles não criam mapas estáticos. Por exemplo, se eu tenho uma visão de um animal em movimento, ao mesmo tempo eu crio a visão que codifica o animal, que codifica o movimento, que codifica a emoção relacionada a esse animal, que codifica o plano de fundo, né, em que esse animal se encontra. Então, Edelman vai se perguntar de que forma isso cria uma coerência objetal, né? De que forma aquele objeto que é o foco, o alvo da nossa consciência naquele momento, como ele ganha consistência, não apenas uma consistência estática, mas essa consistência dinâmica, né? E ele vai nos dizer que provavelmente existem fenômenos de reentrada, ou seja, de conexão entre esses diversos mapas. São vários mapas mentais que são criados, né? O mapa do movimento, o mapa da emoção, o mapa da forma do objeto, o mapa do nome do objeto, e que existiria então uma coerência entre eles por uma espécie de uma reentrada, um circuito de reentrada, em que em algum momento existiria uma sincronização desses diversos mapas, né? Formando então uma coerência temporal que nos dá o foco sobre o que seria aquele animal em movimento dentro de uma determinada dentro de um determinado contexto, ok? Nessa mesma corrente, Searle vai nos falar do trabalho de Francis Crick. Crick é interessante porque é o mesmo Francis Crick do Crick e Watson, né? Do James Watson, que foram aqueles descobridores da conformação helicoidal do DNA, né? Da formação do DNA com as bases, etc. Aquela famosa história do DNA. Crick, ao final da sua vida, ele passou a se interessar por neurociências. E ele, em tudo que ele entrou, ele desenvolveu em altíssimo nível. E Crick, ele propõe, nas suas pesquisas, que esse tipo aquilo que seria mais ou menos essa reentrada que Edelman propõe, né, dessa sincronização de diversos mapas mentais, Crick chega à precisão de que essa sincronização se daria sempre no espectro de 40 Hz, ou seja, quando os neurônios sincronicamente de diversas áreas cerebrais, aquelas áreas que são responsáveis pela imagem, aquela outra pelo movimento, aquela outra pela emoção, que essas regiões elas se sincronizariam na faixa dos 40 Hz de disparos neuronais, ou seja, de 40 disparos neuronais por segundo, e que seria isso que daria a consistência.
ok? Então é interessante porque se nós pensarmos naquele modelo freudiano, eu vou voltar a isso mais tarde, o Freud nos dizia que eram montados, nós tínhamos uma série de vias preferenciais, né, que formariam então uma espécie de uma marca daquela percepção, que poderia ser, por exemplo, em algum momento reinvestida sem que houvesse um estímulo externo e que por isso mesmo seria uma forma de representação, né? O modelo de Freud ainda é um tanto estático, embora Freud lembrasse que ele não, aquele seria o modelo, mas que esse modelo seria plástico, né? Ele iria se transformando ao longo do tempo. Então é muito consistente com o que tanto Edelman quanto Francis Crick desenvolvem ou dariam essa nova explicação, essa explicação bem final do século XX, né? Já que eles desenvolvem esses modelos ao final do século XX, para explicar de que forma os nossos objetos mentais tomam consistência a partir dessa sincronização, ok? Muito bem. Ao mesmo tempo que todos esses autores, né, que Edelman, Crick, são autores que estão de acordo com aquele modelo de que nós teríamos tanto o aspecto analógico, né, de uma topografia, de formação de imagens, e quanto ao aspecto digital, né, de neurônios que fazem um código binário, eles estariam de acordo com isso. Searle vai nos lembrar que alguns autores discordam desse modelo, né? Por exemplo, ele nos cita o trabalho de Roger Penrose, que vai nos dizer que dificilmente o cérebro funcionaria apenas pelo aspecto digital, né? Ele vai nos dizer, por exemplo, que ele, a partir daqueles princípios do teorema de Gödel, né, que nos dizia que em todo sistema matemático coerente, né, que tenta dar coerência às operações aritméticas, você teria algumas afirmações verdadeiras que não são corroboradas dentro do próprio sistema. Então que ele precisa sempre de algo externo ao próprio sistema para dar essa coerência, né? Seria mais ou menos assim, isso é uma longa história, a gente pode discutir isso de maneira mais detalhada na nossa discussão do sábado. É muito difícil sintetizar isso muito rapidamente, como nós necessitamos aqui, né? Mas ele vai nos dizer o seguinte, qual é a implicação que isso tem? É que todo o modelo, né, digital, dentro desse modelo digital que representaria a coerência de uma mente humana, ele precisaria de algo que seria externo a ele para dar essa consistência. E que por isso mesmo você poderia até simular, do ponto de vista digital, uma mente, mas que existe algo na mente que não é simulável no sentido digital, no sentido binário, de um código que tem a sua consistência interna, toda ela garantida por a sua consistência interna. Então, por precisarmos de uma consistência externa para explicar fenômenos como os fenômenos de um pensamento criativo, de não linear, de sairmos daquele sentido determinista do processamento de código, que alguma outra coisa ocorre, né? E no caso de Penrose, ele vai nos dar algumas ideias sobre isso. Ele vai nos dizer que esse processamento neuronal digital, binário, ele provavelmente é a forma como macroscopicamente o neurônio funciona, mas que ele seria determinado, né, por um tipo de, vamos chamar assim, de processamento que nós não conhecemos ainda muito bem, mas que ocorreria em elementos muito menores do neurônio. E ele propõe, devido à conformação dos microtúbulos do citoesqueleto do neurônio, ele propõe que dentro desse citoesqueleto, pelo tipo de conformação que alguns átomos desse citoesqueleto possuem, nós vamos discutir isso com mais detalhes na nossa discussão do sábado, né? Que essa conformação estaria de acordo com princípios da física quântica e que seria esse tipo de computação quântica, digamos assim, que determinaria, por sua vez, aquilo que vai acontecer em nível maior, macroscópico, os disparos neuronais e, finalmente, a emergência de uma mente.
Então, o processamento primário para ele não se daria no sentido binário dos disparos ou não disparos neuronais, né? Mas que os próprios disparos ou não disparos já seriam a consequência de algo mais elementar do ponto de vista físico, né? Que se daria dentro dos microtúbulos do citoesqueleto ou talvez de outros elementos também dos neurônios, mas que acrescenta uma complexidade muito maior, né, àquela complexidade já existente, que nós já falávamos, daquela complexidade relacionada aos disparos binários de neurônios, de 100 bilhões de neurônios, com 10 mil conexões em média cada um, e que nos leva àquela dimensão do quatilhão, né? Então vocês imaginem só que, apesar de toda essa complexidade, Penrose vai nos dizer que nós estamos muito longe nós estaríamos muito longe de entender a complexidade da mente humana se nós nos ativermos apenas a esses elementos binários, né? Mas que, na verdade, algum grau de computação muito mais elevada, ou ele nem considera isso exatamente necessariamente uma computação, iria ocorrer no fenômeno, como fenômenos quânticos em elementos muito menores da estrutura neuronal, que seriam esses átomos relacionados ao citoesqueleto, ok? Chegamos aos 30 minutos e paramos por aqui. Eu havia prometido uma aula menos complexa, eu sei que eu não honrei muito corretamente com a minha promessa, mas nós vamos tentar facilitar as coisas para o entendimento dessa aula na nossa discussão do sábado. Grande abraço para vocês.